Para a minha passagem pelo Juventude, né, hoje marcou muito, né, o carinho que o torcedor do Juventude tem comigo, os dirigentes, né, eu tenho uma relação muito boa com o Juventude, o clube, e com os torcedores também. E é como você falou, eu já estava me preparando para encerrar a carreira de futebol, de jogador de futebol. Eu já estava com mais ou menos 35 anos, ali, 34 para 35 anos. E foi uma coisa engraçada a história de eu chegar no Juventude, porque eu estava sem clube, sem trabalhar. Eu tinha recém saído de um clube aqui no Rio de Janeiro, Cabo Friense, e, e eu estava parado, sem clube, né, precisando trabalhar, né, e já pensar no encerramento da minha carreira, que eu já estava pensando. E aí foi quando o Juventude, o treinador era o Valmir Louruz, e o Valmir Louruz, a gente acabou que a gente se tornou, além dele ter sido um treinador meu no Náutico, né, a gente criou uma relação muito boa, uma amizade muito boa. E aí, naquele momento que o Juventude precisava de um atacante, colocaram o meu nome para ele. Né? Realmente é uma coisa que, é o que eu falei para você, o futebol, às vezes, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, não tem jeito. Então, naquele momento ali, colocaram o meu nome, colocaram vários nomes para o Valmir Louruz e ele não interessou. E aí colocaram o meu nome, mas colocaram o meu nome, ó, já é um jogador, já tem uma certa idade e tal. E aí, quando colocaram o Mário Tinico, ele de imediato falou, ó, pode contratar agora, que eu quero ele aqui. E foi dessa forma que eu cheguei no Juventude, cheguei numa equipe já formada, um time fortíssimo, um elenco sensacional. Dali era realmente uma família que a gente conquistou, que a gente conseguiu criar, e eu cheguei ali, já um jogador com currículo, já um jogador com nome, né? E onde eu fui recebido muito bem, tanto no clube como pelos jogadores que já estavam lá. E aí eu integrei no grupo ali, no clube, e foi a minha trajetória aí. Nós tivemos uma trajetória que eu costumo dizer que o Juventude ele pode até ser campeão da Copa do Brasil novamente. Acho difícil. Mas eu acho que nunca mais acontece da forma como aconteceu, da trajetória, das eliminações que aconteceram. Né? Muita gente fala, mas isso é uma parte importante, porque nós eliminamos Bahia, eliminamos Fluminense, eliminamos Corinthians, eliminamos Internacional e o último foi o Botafogo. Essas 5 sequências que nós tivemos e todo o segundo jogo jogando fora de casa para decidir fora de casa. Então, assim, foram jogos dificílimos que dificilmente hoje o Juventude, se tiver essa sequência, eu acho que não consegue ser campeão dessa forma. Eu acho que ficou para a história do Juventude e vai ficar, né, pela sequência que foi. E é um título que, assim, foram 2 jogos, é como você falou, o primeiro jogo lá, eu entrei no jogo e o Valmir, ele sempre conversava comigo, ele sempre falava, Mário, você, se eu precisar, tu entra. Se eu não precisar, porque eu sempre fui um jogador de velocidade, né, de arranque, jogador de contra-ataque, de puxar contra-ataque. Então, o jogo de volta eu não entrei realmente no jogo, porque nós tínhamos um time muito forte. O time já era montado, né, a equipe era muito qualificada, né, os jogadores de ataque eram muito fortes, jogava o Maurílio, jogava o Fernando Reck, né, jogava o Mexerica, então jogava o Wallace pela esquerda. Então, nosso time não tinha onde mexer, né? E alguns jogos durante essa campanha eu entrei, né? E consegui, dentro das necessidades que eu precisou, eu entrei e consegui responder, fazer gols importantes também. E foi um jogo que marcou muito na minha carreira, né? Um título importante, título nacional importante, que eu acho que todo atleta gostaria de conquistar. E muito mais valorizado, né? Porque nós conquistamos com uma equipe considerada pequena do âmbito nacional, né? Grande no estado do Rio Grande do Sul, mas numa colocação nacional é uma equipe considerada média, pequena, e realmente marcou muito. Foi o segundo jogo no Maracanã, 100 mil pessoas, um jogo que realmente
marcou muito também para a história do Juventude. E ali foi tranquilo em termos, porque a nossa equipe era muito experiente, uma equipe que a maioria dos jogadores já tinham jogado em time grande. Então, para a gente jogar com 10 mil pessoas, jogar com 100 mil, não mudava muita coisa. Então, nós controlamos o jogo. O segundo jogo foi muito difícil, porque o time do Botafogo era uma equipe muito qualificada, muito boa. Mas a gente conseguiu controlar o jogo tranquilo, ganhamos em casa. E o segundo jogo conseguimos controlar 0-0. E ali eu já estava realmente me preparando para encerrar minha carreira. E logo no ano seguinte, foi 2000, eu encerrei minha carreira, mas foi um título que ficou para a história, né? Tanto da minha vida, da minha família, do clube, dos torcedores do Juventude. E isso, para mim, é muito gratificante. Ô, Chilico, eu vou seguir essa linha de raciocínio do Cassiano, porque esse jogo Botafogo, né, e Juventude, ele ainda gera algumas discussões até hoje. Os torcedores do Botafogo, né, dizem, né, reclamam, argumentam, choram até hoje que o Juventude foi ajudado pela arbitragem. Na época, o Márcio Rezende de Freitas, mineiro, um dos grandes árbitros do futebol brasileiro nos anos 90, foi apontado, né, como sido responsável pela conquista do Juventude. Muitos anos depois, você já deve ter feito essa pergunta para si mesmo, já deve ter conversado com os jogadores da época. Mas você não acha que, diante desta campanha, dos adversários que o clube teve, do peso do elenco, você acha que não é uma forma de desmerecer a campanha que vocês fizeram, não? Exatamente. Eu acho que uma declaração dessa, independente de um ex-jogador da época do Botafogo ou de alguém, eu acho que é uma falta de sabedoria, né? Porque você pode até pensar numa situação dessa. Algum jogador do Botafogo pode até, mas no momento que você dá uma entrevista, você tem que ser um pouco inteligente, um pouco ter sabedoria, porque se você, como eu falei, se você olhar toda a trajetória do Juventude, não tem como ser ajudado, não tem como você eliminar o Bahia na Fonte Nova nos pênaltis. Você não tem como eliminar o Fluminense com a ajuda de juiz. Depois eliminar o Corinthians com a ajuda de juiz, jogando o último jogo no Pacaembu. Não tem como tu eliminar o Internacional com a ajuda de juiz. Não tem como. A campanha, por si só, ela já diz tudo. Entendeu? O time era muito bom. E a própria campanha, por si só, ela já diz quem deveria ser campeão. Então, eu acho que no momento até de uma saída do jogo, você de cabeça quente falar alguma coisa, tudo bem, mas eu acho que depois que passa toda a situação, acho que é um pouco de falta de sabedoria, porque até a falta de respeito, porque se ganha o Botafogo ou se ganha o Juventude, estava bem entregue a Copa do Brasil. Porque o Botafogo tinha uma excelente equipe, uma equipe qualificada que tinha condições de também ser campeão. Agora, vim dizer que foi ajudado, eu não tenho nem o que comentar sobre isso, né? Vou fazer só uma pontuação aqui e falar uma inconfidência dessa época, né? Dentre os nomes aí que o Mário Chilico falou, né? E só complementar, porque também outros nomes também foram importantes. O Emerson Ferretti, goleiro, ex-Flamengo, Vitória da Bahia, que era um goleiraço, um dos melhores do futebol brasileiro nos anos 90. Verdade. O Juventude tinha como referência no sistema defensivo o Índio Alagoano, ou Índio, né, que também é zagueiro, que foi criado no Flamengo, e às vezes jogava de volante, de lateral direito, quando necessário. Sim. O meio-campo tinha o Flávio, que era um jogador extremamente experiente, do São Paulo, Flamengo. O Lauro, que era cria do Juventude, e era aquele volantão pegador 5-8, a moda antiga, que todo treinador gostaria de ter no seu elenco. Aí o Tilico lembrou aqui do Wallace,
jogava mais ali encoxadinho pelo lado esquerdo, foi no Fluminense, habilidoso, muito bom jogador, Mabilha, né? Marcelo Mabilha, que foi no Inter, Fluminense. Capone, ainda tinha o Capone zagueiro. Que depois fez carreira na Turquia. Na Aí lá no ataque, aí tinha Mirandinha, Márcio Mexerica, Tilico, que era o vovô garoto da galera ali, com 33 para 34 anos, Luiz Antônio, que foi do Flamengo e do Fluminense. Esse time aqui era um time diferente. A Inconfidência, seu Cassiano Carvalho, me lembra aqui o meu eterno mestre Paulo César Rabelo, que está nos acompanhando aqui no Rio de Janeiro. Um beijo, Paulo, para você e para a família. Professor Paulo César. Professor Paulo César, grande torcedor do Vasco. O Paulo César Rabelo me lembra aqui, Cassiano, o seguinte: Pimentel, você lembra que te escalei para fazer Botafogo e Juventude e cobrir o Juventude nesse jogo? Lembro, Paulo, lembro. Eu fui para a concentração do Juventude na época, Cassiano, e o clima era de um oba-oba na cidade, um clima de já ganhou da torcida do Botafogo. Ninguém acreditava no título do Juventude. Nos tempos de hoje, Cassiano, sites de aposta, seria assim, a proporção 99% do Botafogo, 1% do Juventude, Cassiano. O próprio Botafogo, quando terminou o jogo, o próprio Botafogo, eles saíram confiantes do Jacone lá, que eles iam reverter a situação no Maracanã. Né? Eles saíram confiantes, só que eles esqueceram que o elenco nosso, a maioria tinha jogado em time grande, tinha conquistado títulos. Ia jogar no Maracanã, pra gente não ia mudar nada. Como é que é a vida, hein, Cassiano? Ô Pimentel, o Tilico falou o seguinte, foi tranquilo pra gente, controlamos o jogo. Você tinha 34 para 35. O elenco era até um pouco mais experiente. Mas o que eu imagino é vocês chegando no ônibus, e foi o que o Pimentel falou. É por isso que eu era 99, nem sei quantos anos eu tenho, porque eu não sou matemático, sou jornalista. Tem 35 hoje. Se você quiser fazer as contas, Tilico, me ajuda. Mas o que eu me lembro é porque o Botafogo ia ser campeão. O que todo mundo falava no rádio, na TV, no Jornal dos Esportes, o Botafogo ia ser campeão. Aí eu imagino vocês saindo da concentração, entrando no ônibus e chegando no Maracanã. Já é aquele inferno tradicional que é feito para o adversário chegar, rua de fogo, torcida na rua. O ônibus entrando e vendo aquilo tudo ali, eu imagino que você deve ter pensado assim, porra, o negócio está pronto para eles mesmo. Mas aí eu vou refazer a pergunta. Quando acabou o jogo no Alfredo Jacone, vocês falaram assim, não tiram mais da gente. Vocês tinham certeza que ia ser campeão ou não? Como é que vocês chegaram no Maracanã? Porque o jogador sente. Eu me lembro do Túlio, aí vou citar o Túlio para lembrar o Botafogo. O Botafogo ganhou do Santos em 95, no Maracanã, e o Santos saiu falando, a gente vai virar, não sei o quê. E o Túlio falou, acabou aqui, nós não somos Fluminense, não vão virar lá. Ele tinha certeza que o Botafogo ia ser campeão no Pacaembu e foi. Com vocês foi também? Curiosamente, foi um 2-1. Vocês tinham certeza? Acabou aqui, é nosso, não tiram. E como é que foi essa chegada no Maracanã? Vocês olhando assim, falam, ih, rapaz, tá pronto pros caras, mas eles não sabem que a gente tá chegando. Não, a gente é claro que você sair de um jogo como nós saímos no Jacone, vencendo de 2-1, e você jogando com uma equipe contra o Botafogo, que é uma equipe que tem história, né, no futebol nacional e mundial, a gente, a princípio, até pela experiência de cada um de nós, de ter jogado em times grandes, a gente saiu dali confiante, mas respeitando o Botafogo, porque a gente sabia que se chegasse no Maracanã e entrasse de sapato alto achando que ia ganhar de qualquer maneira, a gente sairia com uma derrota. Só que a gente saiu do Jacone com muita confiança. A gente terminou o jogo confiante, por quê? O futebol é engraçado, ele quando te dá uma trajetória como a gente teve, tu fala assim, é a cara de campeão. Porque a trajetória nossa dizia que o Juventude ia ser campeão. Entendeu? Então, o que acontece? A gente saiu dali confiante que a gente tinha tudo para ser campeão. Tudo estava indo
a nosso favor todas as eliminações com os grandes clubes que a gente jogou. Tudo estava indicando que o campeão ia ser a gente. Isso a gente já tinha interno nosso. A gente dizia entre a gente e do grupo. E quando a gente venceu o jogo ali, a gente foi tranquilo, claro, tranquilo, mas você sabendo que qualquer situação que tu chegar acomodado, achando que tu vai empatar ou tu vai ganhar de qualquer... Você caía do cavalo, e a gente sabia disso porque a maioria dos jogadores eram jogadores que já tinham, como eu falei, passado em time grande, jogadores experientes, e não eram jogadores experientes de idade, mas jogadores de 28, 29, 27, 25, e jogadores que já tinham passado em time grande e conquistado títulos. Então, só tinha eu mesmo ali, que eles me respeitavam como já um senhor, um senhor novo, né? E aí a gente foi tranquilo, a gente, na verdade, o trajeto para o Maracanã, a gente foi pressionado, porque é muita torcedor, né? Muita torcida do Botafogo, e a gente via ali a eles já achando que iam ser campeão, né? Ali a gente entrando no ônibus, né? Geralmente a gente, quando vai para uns jogos desses assim, a gente fecha a cortina, então tu não visualiza muita coisa, até para evitar qualquer situação de deboche, alguma coisa, e tacarem pedra, então a gente fecha tudo e entramos tranquilo. Entramos tranquilo porque o nosso time era muito frio, né? O nosso time era muito frio, então essa frieza nós levamos para dentro do Maracanã, e ali, quem viu ali, quem presenciou, mais de 100 mil pessoas, se eu não estiver errado, e você para jogar no Maracanã com aquela quantidade de pessoas ali, tu tem que ser frio demais, porque senão tu se borra todo e aí não consegue conquistar nada. Mas eu acho que foi mérito de todos nós, de toda a equipe, de todo o grupo, a direção nos apoiando até o final também, toda a direção do Juventude. E realmente é um momento que, como eu te falei, eu acho que todo jogador, né, ele sempre gostaria de estar num momento desse, mas poucos estão, né? Então, a gente, quando passa por um momento desse, a gente valoriza muito. Mas foi bem tranquilo. Eu vou dizer para vocês que a gente sabia que podia perder, mas entramos tranquilo e confiantes que tudo estava favorecendo para a gente ser campeão.